pessoal, hoje aqui no nosso Na Prática, sem lero-lero, um programa que todo mundo sabe, aqui não tem conversa fiada, é direto e reto e objetivo, sempre somando na vida de todo mundo, para todo mundo poder aproveitar, colocar em prática, que tenha sentido na vida de cada um. E para hoje, trouxe aqui um grande amigo meu, parceiro, Elídio Gama Torresani, um agrônomo formado pela UFS, em Alegre, em 1982. Eu estava falando com ele aqui agora, o cara tem mais tempo de formado do que eu de vida. Então, você imagina o conteúdo que esse cara tem para passar para a gente. E é unânime aqui na região que o conhecimento técnico do cara é fantástico. Elídio, quero deixar você bem à vontade, porque isso aqui é um bate-papo, é sem lero-lero, bem prático. Dê essa oportunidade para primeiro você se apresentar, contar um pouquinho quem é o Elídio, como é que foi. Fala um pouquinho sobre você, sua trajetória. Legal. Muito suave, muito leve. E aqui o microfone e o espaço é seu. Diga lá, meu amigo. Legal, Jefinho. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Espero contribuir com o programa, né, com a audiência e que a gente consiga transmitir aqui informações bastante práticas, como você mesmo gostaria que fosse. Bom, eu sou colatinense de nascença, tenho muito orgulho dos meus pais, sou filho de uma professora primária, e meu pai era vendedor de peixe. Era porque aposentou. Vendedor de peixe, cara. E o que eles me deixaram foi o meu canudo. E isso é muito. Eu tive a sorte de formar numa universidade federal, numa época que as universidades federais eram referência. E terminei em 82, agronomia, como você falou, fiz mais 2 anos de pós-graduação e entrei no mercado em 84. Comecei a trabalhar na área de cana-de-açúcar. Em qual região, Lídio? Em Conceição da Barra. Eu fui o primeiro engenheiro da Alcon. Alcon. Hoje a Alcon é uma das usinas mais conceituadas sob o ponto de vista técnico e de rendimento do Brasil, cara. Apesar de não ser uma mega empresa, assim, sob o ponto de vista de usinas, né? Mas é muito enxuta, muito moderna, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Eu fui engenheiro residente, né? Quanto tempo você foi lá, Lídio? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. Eu ajudei a terminar de construir a usina, fiz a primeira e a segunda safra. Depois vim para Linhares para trabalhar com irrigação. Eu estou em Linhares desde 86. Caramba. E hoje sou cidadão linharense, cara, com muito orgulho. Ganhei o título do saudoso Joel Bise. Joel Bise. Infelizmente faleceu numa morte boba, né? Me recordo na ocasião. Fazia uma boa cachaça. Uma boa cachaça. E eu recebi o título de cidadão linharense. E tenho muito orgulho dessa dupla cidadania. Linhares e Colatina são cidades co-irmã, né? Não queira muito próximo, tem... quem veio primeiro, tem esse dilema aqui, né? É meio confusa a história, né? A história é confusa. Linhares já foi Colatina, Colatina já foi Linhares. Mas são co-irmãs, cidades estão bem próximas. Irmãs. E é isso, cara. Então, a gente está aqui trilhando esse caminho aí da irrigação desde 86. Comecei a trabalhar, na época, na Limac, né? Fazendo projetos de aspersão, que era a tecnologia que tinha na época, pivô central, autopropelido. E em 90, eu já estava incomodado e querendo alguma coisa mais moderna, do seu ponto de vista de irrigação. E eu propus, na época, o proprietário, o Vilmar Borges. Vilmar Borges. Gente boa, pai de Vinição lá, amigo meu. E a gente tem uma amizade muito grande até hoje, graças a Deus. Mas eu propus para ele que a gente deveria começar a mexer com irrigação localizada, gotejamento, etc. E ele achou, na época, muito prematuro. E realmente era. Não tinha equipamento do Brasil, e era uma dificuldade muito grande. Bom, só que essa inquietude me fez sair da empresa e buscar voo solo. Muito difícil, cara. Na época, importar era uma tarefa quase impossível, né? Eu estou falando de 1990, você imagina. 91, era muito difícil importar. Qual era a maior dificuldade na época dos anos 90 de importar? Era burocrático demais o processo, né? E, além a logística também acho que era um pouco... Não tinha tanta oferta de logística como tem hoje, né? Muito complicado, muito complicado. O mercado internacional era muito travado, mas o Brasil tinha muita limitação para importação, com o objetivo de proteger a indústria local.
Só que a indústria local não tinha oferta desse tipo de produto. Então, era uma coisa meio complicada. E isso, né, foi se arrastando, até que em 92, eu fui convidado pelo grupo da Calimã Agrícola para começar a implantar os primeiros projetos de irrigação localizados lá. E a Calimã era uma exportadora, né? Então, isso abriu um canal mais fácil de comunicação. E a gente começou a trazer produtos importados diretamente de Israel, e a gente começou a implantar alguns equipamentos na Calimã Agrícola. Eu fiquei na Calimã 4 anos. Isso como consultor, né? Eu cheguei a ser gerente de uma das unidades lá, mas eu era responsável pela área de irrigação. Entendi. A gente montou cerca de 600 hectares de irrigação lá nesses 4 anos. E saí para abrir a Hidra Irrigações, né? Isso em 90 aí? 97. Nós estamos falando, então, em 27 anos. Então, chega mais de 25 anos, né? 25, bastante tempo. 26 nós estamos fazendo. Ótimo. Em 96, eu estive a primeira vez em Israel, exatamente para negociar a representação que a gente trabalha até hoje. Que é a Netafim, não é isso? Netafim. A Netafim é a empresa que inventou o gotejamento, né? E eu estive lá numa feira internacional, negociei essa representação. Foi sozinho? Fui só. Ou foi com alguém? Não, fui só. E a gente, a partir daí, começou a trabalhar a ideia da Hidra. Na época, o Richard Caldara era meu sócio, foi meu sócio por muito tempo, e a gente propôs montar uma empresa diferente de irrigação, baseada estritamente em conceitos agronômicos e tendo como alvo final a planta, né? Sem ficar buscando o menor custo, sem ficar buscando atalhos, do seu ponto de vista comercial. E a gente, eu acho que foi muito feliz nessa opção, né? Eu me achei nesse negócio, porque eu me sinto muito engenheiro até hoje, né? Eu não me sinto comerciante, porque eu faço intervenção o tempo todo nos nossos projetos, eu discuto, a gente tem uma equipe, obviamente, que trabalha junto, mas tudo passa por um consenso técnico, a gente está o tempo todo buscando evolução, isso está no nosso DNA, buscando coisa nova, buscando otimizar processos, buscando os melhores equipamentos, enfim. E eu fico muito à vontade fazendo isso, porque eu costumo dizer que engenheiro é para engenhar. A gente é treinado, e foi treinado, foi ensinado, foi disciplinado, para buscar soluções novas e diferentes, né? Quem copia e cola não é engenheiro, né? E cada problema que você se depara requer uma solução diferente, né? Então, a gente, com isso, deu uma cara muito legal aos nossos projetos, porque os nossos projetos são dedicados, são projetos que atendem a demanda específica daquele momento, daquela situação. Daquela planta específica, porque como são plantios diferentes, cada um requer uma atenção diferente também, né? Cada um, então, não dá para você tratar isso de uma forma uniforme. Não. Então, é preciso trabalhar cada caso, um caso, e cada estudo, acho que cada terreno, cada tipo de solo, né? Lógico, então, assim, lógico. Vento, enfim, são os fatores externos que tem que ter essa habilidade, são seres vivos, né? Exatamente. Legal a sua abordagem, Jefim. Parece que não, mas irrigação é uma ciência complexa. Infelizmente, o comércio, né, e a gente está na região, é muito interessante falar isso, Linhares e região, talvez seja a região proporcionalmente mais importante do Brasil em irrigação. Interessante, de fato. Hein? Entendeu? Todos os fabricantes mundiais estão aqui. Por que você acha? Porque aqui existe um conceito, por parte do produtor, do agricultor, do investidor, de que não se pode plantar sem irrigação. Né? Em outras regiões do Brasil, as empresas têm que convencer o produtor que a irrigação é um diferencial. E aqui ele fica à mercê do sol e da chuva? Ele coloca e planta lá, se der bem, se não der, perdeu isso? Exatamente. Parece loucura, mas é isso.
Então, Linhares, como Região núcleo, norte do né? Espírito Santo, né? Vamos falar Norte o do Espírito sul Santo da de modo Bahia. geral, né? Podemos Norte falar do que Santo e sul da Bahia. Né? É a região de maior atenção do mercado nacional de irrigação. Cara. Caramba, olha, que interessante. Aqui as coisas acontecem com muita velocidade, em grandes volumes, né? E a gente, apesar disso tudo, porque a gente está no olho do furacão, a concorrência é muito grande por consequência disso, né? Mas a gente continua preservando o nosso DNA, a nossa proposta inicial, que apesar da oferta ser muito grande por parte da concorrência, a gente não pode perder a nossa identidade. A equipe está imbuída desse conceito, né? E a gente tem conseguido segurar essa onda, ser referência, fazer projetos conceituados, fazer projetos responsáveis, do ponto de vista de uso e consumo de água, que é importante, uma coisa né? complicada. A gente vai estar abordando aqui. Eu fiz questão de buscar um pouco na história, por se tratar e entender que você, por te conhecer, sei que você é um mero estudioso, então a gente vai começar um pouco na história. E essa história a gente vai começar te perguntando como que surgiu a irrigação no mundo. Porque se você acredita que sol, né, no passado, sol, chuva, plantava de acordo com as 4 estações do ano, e alguns países não têm essas 4 estações bem definidas. Então, como começou a história da irrigação no mundo? Vou falar no mundo porque faz parte da história. Na verdade, Jefinho, hoje a gente sabe, né, através de estudos históricos, que a irrigação é quase tão velha quanto a civilização. Né? Quando a gente fala em civilização, a gente pensa no Egito Antigo. Sim. Né? E os primórdios de irrigação aconteceram no Egito Antigo. É muito legal, né, porque tem aquela história, é uma frase histórica, né, de que o Egito é uma dádiva do Nilo. É exatamente isso. O início da organização do ser humano como civilização, como cidade, etc., aconteceu às margens do Nilo. Né? E aconteceu exatamente porque tinha água disponível num ambiente absolutamente hostil, que tudo em volta é deserto, né? E o vale do rio Nilo favorecia a agricultura por causa exatamente de técnicas primárias, primórdias de irrigação. E que, inclusive, se você for fazer uma análise, né, eu estava pensando aqui agora que a maioria das cidades que foram constituídas no mundo foram sempre próximas a rios, né? Porque a água tinha necessidade de... Então, onde se desenvolveu as cidades maiores? Próximo aos rios. Exatamente. E, claro, onde tinha água, né? Porque como que a pessoa ia sobreviver? Então, por isso que você percebe hoje que tem várias cidades que inundam, né? Tem grandes cidades que sempre vão estar cortadas por um rio. E isso acaba sendo até um problema hoje, né? Se for fazer essa análise do passado, né? É isso. A civilização está atrelada a essa questão da água. Né? Regiões muito áridas são regiões até hoje pouco povoadas, porque isso é muito difícil. Como é que você vive isso? Sim, e já que nós falamos aqui no Oriente, né? no nosso Oriente, por que Israel, né, é uma referência de tecnologia na irrigação? Na verdade, Jefinho, se a gente começar a olhar, a gente estende essa questão de Israel. Né? Eu sou meio fã de Israel, cara. Eu estive lá por quatro vezes já. Né? Eu tenho amigos israelenses que moram lá, que vivem lá. A gente conversa muito até hoje. E a última viagem que eu fiz agora, vai fazer um ano, foi em novembro que eu estive lá. Eu estive lá com o objetivo de visitar essas pessoas. Assim, foi uma viagem assim, com um objetivo muito pessoal. Eu estive na casa deles, né, revi filhos deles, então tem uma relação muito próxima. Mas, enfim, o povo judeu, cara, foi um povo que sofreu muito a história toda. Né? É um povo que tinha uma característica de nômade, né? É um povo que foi dominado várias vezes por outras civilizações, etc. Tal. E exatamente por ter uma história tão assim agitada e com tantos percalços, o povo judeu se educou para ter expertises
na força de trabalho e na força de criação deles, né? Então, por quê? Porque eles não podiam ter grandes estruturas físicas, porque se A qualquer eles fossem momento invadir, tinha que sair, né? exatamente, como é que ia mudar? Então, eles sempre foram grandes joalheiros, né? Grandes construtores, prestadores de serviço, de forma geral, né? E hoje, a gente, no mundo moderno, agora dando um salto na história aí, a gente percebe que Israel detém grande parte das grandes tecnologias, vem de Israel. Os caras continuam com esse instinto inventivo, né? Israel tem um monte, se eu não me engano, são 7 prêmios Nobéis, né? Então, existem gênios, né, em Israel, porque os caras se dedicam a isso, dedicam à ciência, se dedicam a engenhar soluções novas. Isso não foi diferente da irrigação. Israel é um país muito árido, né? A maior parte do território de Israel é deserto, né? Onde é menos diferente um pouquinho é no norte de Israel, divisa lá com o Líbano, lá, que tem um único rio, que é o rio Dam, que desava no Mar da Galileia, que, apesar de ter nome de mar, a água lá não é água doce, é um pouco salobra, mas é doce, né? Ela está ficando salgada por escassez. E aí, do Mar da Galileia até o Mar Morto, saiu o Rio Jordão. Esse Rio Jordão ele não percorre esse trecho todo mais. Ele acaba antes, né? Exatamente por escassez de água. E o Mar Morto, por consequência, como não recebe mais água do Rio Jordão, ele está cada dia mais seco, mais baixo, né? É o lugar mais baixo da Terra, a 300 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto. É uma loucura, um cenário muito legal de conhecer. Se eu não me engano, a pessoa não consegue nem mergulhar, né? Tem uma água muito salgada, né? Isso flutua. faz com que a densidade dela seja muito alta e a gente flutua com muito mais facilidade do que na água doce ou na água normal de mar. Mas, enfim. Então, os caras precisavam inventar um dispositivo para poder suprir eles de alimento. E eles, né, sempre investiram muito em irrigação. Só que com essa escassez de água muito grande, eles precisavam inventar alguma coisa que economizasse água. E isso aconteceu há cerca de 55, 60 anos atrás. Um membro de um kibbutz, né, lá de Israel, descobriu que tinha 2 árvores que eram muito vistosas, mais do que as outras, e ele começou a investigar por que essas árvores eram assim. Ele descobriu que tinha um vazamento num tubo próximo da árvore dela. A partir dessa ideia de um pequeno vazamento numa tubulação de água potável, ele sugeriu, né, a criação de um gotejador. E foi aí que a coisa começou. Então, a irrigação localizada a partir do gotejamento é uma ciência muito nova, que tem menos de 60 anos. E eles extraem do subsolo? Como é que faz essa captação dessa água em Israel hoje? Israel tem muito pouca água de subsolo, né? A água que vem de Israel é basicamente a água de degelo, que vem lá do norte, né? Através desse rio Dam que chega no Mar da Galileia, e água de reuso, né? E água hoje do mar. Eles têm usinas de salinização que tornam a água salgada do mar passível de uso para a agricultura, inclusive como água potável. Israel exporta tecnologia hoje de produção de água. Hoje Israel, cara, exporta água. E esse processo de dessalinização, ele é difícil de fazer, é complexo, e você acha que isso poderia ser adaptado a outros países, como o Brasil, por exemplo, se fosse o caso de precisar, você acha que funcionaria bem? Não, ou é muito caro ainda? Não, como é que... é extremamente caro. Esse conceito de caro e barato, cara, é relativo. Relativo, né? O que é caro? Se você não tiver, se não tiver, passa a ser barato. Passa a ser barato. E essa tecnologia está melhorando muito, está evoluindo com muita velocidade. Hoje os processos são muito interessantes, né? E eles exportam essas estruturas para outras regiões do mundo. Então, hoje, um dos produtos que Israel mais vende é tecnologia de uso e aplicação de água.
E o processo, como você esteve lá 4 vezes, o processo de agricultura deles é variado, eles são específicos geralmente a algum tipo de plantio que da região proporciona melhor desempenho, né? Ou eles... Eles produzem muita fruta. Fruta. Porque a fruta tem um valor agregado muito grande, Jefim. Como eles estão numa zona mais equatorial em relação à Europa, e o grande mercado consumidor de fruta é a Europa, eles conseguem entrar com as frutas do mercado europeu antes da própria fruta europeia, por questões de clima, né? E eles, além disso, têm uma puta tecnologia de produção dessas frutas em ambiente protegido. Então, eles antecipam essa produção e eles conseguem agregar muito valor nessas frutas. Então, quando falta no mercado, eles têm para oferecer. Exatamente. Aí conseguem aumentar o valor agregado. Exatamente. Agora, eles não conseguem produzir, por exemplo, frutas tropicais, por questões óbvias, porque lá, em alguns anos, chega a nevar em algumas regiões, né? Então, banana, coco, essas coisas não tem. Mas citros, eles são os maiores produtores, assim, tem a maior produtividade do mundo de citros, e são laranjas especiais. Limão. Né? Limão. Tem uma laranja, cara, que ela tem a polpa vermelha, que é conhecida como pomelo. Eles são os maiores exportadores dessa laranja, e o maior mercado dessa laranja é o Japão. Essa laranja tem um custo absurdo, cara. Então, o israelense ele é muito comerciante, né, cara? Então, eles, além de saber produzir, eles sabem principalmente vender. E eles têm um conceito de organização muito grande dos produtos agrícolas. O governo mapeia isso com muita agilidade, com muita destreza, com muita organização, indicando o que plantar, quando plantar, qual é o mercado. Todos os produtos de Israel saem com o mesmo selo de qualidade, os produtos agrícolas. Então, eles conseguem, com essa organização, atingir preços que são bem vantajosos para eles, cara, desses produtos agrícolas. Sim. E quais são os modelos de irrigação que nós temos hoje disponível, tanto no Brasil como no mundo? Você podia falar para mim quais que existem? Gotejamento? Fala para a gente aí. Hoje, os dois sistemas de irrigação que mais crescem, do seu ponto de vista de... No mundo, né? Porque é para o mundo, né? Não fica... É o pivô central, que é um tipo de aspersão, né? E o gotejamento. Por que eles mais crescem? O pivô central, porque ele é um sistema bem eclético. Debaixo do pivô central, você pode plantar qualquer tipo de cultura, desde cultura de grande porte, como uma banana, por exemplo, até cultura de ciclo rápido, como feijão, etc. Tal. E é um equipamento passível de automação, porque hoje o problema de mão de obra é um problema crônico e é um problema mundial. Né? Não tem mão de obra, a mão de obra não é qualificada, enfim. Por outro lado, o gotejamento, porque ele é muito versátil. Né? O gotejamento também pode irrigar qualquer tipo de cultura, né? Também pode automatizar e tem a grande vantagem que usa muito menos água do que um pivô central. A diferença para o mesmo resultado agrícola, do ponto de vista de consumo de água de um sistema e de outro, chega a ser 30%, 35%. O gotejamento consome menos água do que um pivô central. E aí, como a água é um recurso extremamente finito, apesar de não parecer, a tendência é que o gotejamento venha a atingir, a ocupar cada vez mais espaço em relação ao pivô central. Como que é o nome daquele sistema que fica por cima, que plantava feijão antigamente, que é aquele... o pivô central. Aquele é o central. E o que fica com aquele sistema, tipo de bailarinas? É um outro tipo de aspersão. É um tipo de aspersão. O pivô central também, na maioria das vezes, é uma aspersão. Né? Só que o que você está se referindo são sistemas fixos ou semifixos. Isso, né? Que você pode mudar. Que tem um emissor que chama aspersor, que ele simula a situação da chuva. Isso. Né? Esse equipamento é um equipamento que demanda um pouco mais de mão de obra. Ele é mais versátil do ponto de vista topográfico e de desenho da área, que o pivô central molha uma área circular, né? Uma área mais irregular, aí você se adequa a isso aí. Ou de topografia, a aspersão se encaixa melhor. Mas, infelizmente, ela consome muita água
né? Ela tem eficiência baixa por causa Porque disso. evapora, deve chover, Exatamente. deve se perder um pouco. E a uniformidade de aplicação de água também ela é um pouco menor, porque tem interferência de vento, etc., tal, de topografia. Né? Qual é o sistema mais utilizado no Brasil hoje? Sob o ponto de vista de área, o pivô central. É o que mais, porque devido a, acho que a soja e as demais... Exatamente, por causa do mercado de grãos. Grãos, é o que se utiliza com mais quantidade. Isso está na região Mato Grosso, região de... Né, nossa região no Cerrado, ali que se utiliza mais. Hoje é a grande fronteira, né? Goiás, o oeste da Bahia, tem uma região agora que eles estão chamando de Matopipa, né? Que é sul do Piauí, parte de Tocantins. E Matopipa? São as iniciais do Matopipa, essa é boa, hein? Pô, tá vendo? Na prática a gente aprende muita coisa, Maranhão, tá vendo? Tocantins, Piauí e Bahia. Matopipa, pô, novo estado agora na agricultura brasileira, hein? É a nova fronteira agrícola, cara. Hoje o Brasil produz... Qual é o tipo de cultivo que a gente mais produz no Brasil hoje? São grãos? Tem específico? São grãos, trigo? O que é? Soja? Soja, milho, né? A gente está batendo recorde em cima de recorde. O Brasil fez um milagre, né, sob o ponto de vista científico, de entender a agricultura tropical. E, a partir daí, a gente deixou o mundo de boca aberta, Jefinho. Os nossos produtores, principalmente de grãos, são pessoas assim muito sagazes, empreendedores, muito empreendedor, são muito tecnificados, cara. E os resultados deixam o mundo abismado. A gente não deixa de surpreender o mundo ano após ano, quebrando recordes de produtividade, sem crescimento proporcional de área. Então, produzir mais e menos, mais produção e menos espaço. Isso é prova clara que o que está crescendo é a produtividade, não é a fronteira agrícola. Apesar de que algumas vertentes, né, por questões políticas, querem passar a imagem de que a gente está desmatando. Desmatamento e tal. Nada disso, nada disso. O Brasil consegue conviver com preservação. A legislação brasileira em relação à preservação, ela é muito rígida, cara, muito rígida, a mais rígida do mundo. A gente convive com essa legislação e ainda assim consegue quebrar recorde em cima de recorde de produção. Entendi. E vamos por na prática aqui. Quando você chega um cliente para você especificar qual o critério que você usa para definir o modelo de irrigação? O que você usa de parâmetro? Você sempre defende o gotejamento ou em algum momento tem que ser um pivô central ou outro sistema de microaspersão? Como que você, o Elídio e a Hidra, ela define qual o melhor perfil? Boa pergunta, Jefinho. Eu comentei de uma coisa que a gente tem que voltar depois, que é o uso de água servida. Em Israel, grande parte das águas consumidas na irrigação são águas já servidas, ou seja, depois do uso industrial, depois do uso doméstico, a água recebe um tratamento e ela é disponibilizada para irrigação. No Brasil, isso, infelizmente, ainda é muito pequeno, muito pequeno. Até porque nós temos um problema de infraestrutura de saneamento absurda. Então, a gente não consegue nem captar os nossos esgotos, que dirá tratar eles. Mas vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Quando chega alguém, né, procurando a ajuda da gente para implantar um sistema de irrigação, a gente precisa entender todo esse contexto. Isso passa, primeiro, qual é a cultura que você vai implantar? E a anamnésia, tem a anamnésia. Hã? Vai fazendo a anamnésia. A pergunta, né? Vai perguntando um monte de coisa. Exatamente. Qual cultura você vai plantar? Qual o ambiente que você vai usar para fazer essa cultura? Então, para fazer um projeto, a gente precisa de uma planta planaltimétrica para entender o relevo sem precisar queda, estar na né? área. Exatamente. Porque áreas acidentadas requerem ações de engenharia diferente de uma área plana. Depois, a quantidade de água que o cara dispõe e a qualidade dessa água. Análise tem que fazer. Tem que ter análise de água. E do solo também, né? Exatamente. E que ambiente, sob o ponto de vista de solo, que ele está. Né? Um solo extremamente arenoso requer cuidados diferentes de um solo extremamente argiloso. Argiloso. Né?
todo esse contexto é preciso ser colocado na mesa para a gente poder sugerir a melhor solução para essa pessoa. A qualidade de água é importante porque o gotejamento requer água de melhor qualidade. Porque a passagem de água do emissor... Pode entupir? Entope, cara. Nós estamos falando de emissores de, no máximo, 2,5 litros de água por hora. Então, são orifícios extremamente pequenos. Né? E se a água não for tratada ou não for conhecida, do ponto de vista de qualidade, ela pode rapidamente inviabilizar todo o uso do equipamento caro. Né? E aí o investimento dele vai para o brejo, né? Literalmente. Entendi. E, nesse caso, você está falando do gotejamento, mas em algum momento você indica, às vezes, um outro processo ou você só trabalha com o gotejamento? Porque existem algumas culturas que talvez não façam sentido... Com exceção do pivô central, que requer uma estrutura completamente diferente, caminhões Munk, etc. Tal, com exceção do pivô central, todos os outros sistemas a gente oferta e trabalha. Né? Existem situações que a gente indica a aspersão, né? Existem situações que a gente indica... Por exemplo, me fala um exemplo onde você entraria com um sistema de microaspersão. Vamos na prática aí. A microaspersão é uma aspersão subcopa. Por exemplo, a cultura da banana é uma cultura que requer adição de matéria orgânica física, matéria orgânica in natura, numa frequência muito grande. Nessa situação, uma irrigação que molhe essa matéria orgânica e acelere o processo de decomposição e de mineralização dela é mais vantajosa do que um projeto de gotejamento, porque essa umidade vai ter que acontecer de baixo para cima e esse processo vai ser muito mais lento, do seu ponto de vista biológico e químico. Então, já é um indicativo de você usar uma aspersão. Culturas muito adensadas, de plantio muito junto, que os sistemas de microaspersão e de gotejamento ficariam muito caros. É uma outra indicação de você usar aspersão. Solos extremamente arenosos é um outro indicativo. Porque o solo arenoso vai consumir mais água. A água bate e... Ou não. E o argiloso, ele retém um pouco mais. Exatamente isso, cara. Está relacionado a essa questão de retenção de água. Né? Porque o excesso de água prejudica a planta, né? Dependendo da dose que você coloca da água. A gente, quando vai plantar, né, num vaso, a primeira coisa que faz é furar o fundo do vaso. Sim, não, com certeza. Porque se a água que você molha a planta não drenar, a planta morre afogada. A gente mata a planta por asfixia do sistema radicular. O sistema radicular é um tecido vivo que absorve água, mas que também respira. Lá debaixo da terra respira. Então, é preciso que o solo tenha uma mescla, uma mistura de ar e água. Se possível, 50% de um e 50% do outro. Então. Né? Só que em solos mais arenosos, a presença de ar é muito maior do que num solo argiloso. Né? Então, essa dinâmica da água no solo arenoso é muito maior. A dinâmica dessa água. Então, tudo isso é preciso entender e ter ciência disso para saber como fazer o uso da irrigação, como projetar, mas principalmente como manejar a irrigação. Quando eu irrigo, que hora que eu irrigo, que frequência que eu irrigo, qual a quantidade de água que eu jogo. Né? Existem análises físicas que você deve fazer no solo para poder entender esse mecanismo, essa dinâmica. Né? E isso tudo faz parte da ciência da irrigação. E quais são os maiores desafios que nós temos para a irrigação hoje, você acredita, sim? O desafio, tanto aqui quanto no mundo. O que é o desafio, assim, o primeiro desafio, cara? Bom, se a gente for listar, né, as prioridades, a prioridade absoluta é produzir alimentos. Né? O mundo está cada vez mais populoso, requer cada vez mais alimento e um alimento, Jefinho, num custo acessível. Porque senão a pessoa morre de fome, não tem dinheiro para comprar. Entendeu? A população está cada vez maior, não está cada dia mais caro, mais rica, ao contrário, está cada dia mais pobre, então o poder de compra está cada dia diminuindo, do ponto de vista médio e do ponto de vista da população mundial como um todo. Então, o desafio é produzir alimento em quantidade e num custo acessível. Ponto. Para produzir esse alimento,
precisa de água. Ok? E essa água não está disponível no mundo inteiro, do mesmo jeito. Existem uns números que são interessantes. 40% da área com potencial de crescimento agrícola do mundo está no Brasil. A irrigação consome cerca de 70% da água disponível no planeta, cara. Então, é muito urgente a gente trabalhar essa questão da irrigação sob o ponto de vista consumitivo. É preciso que se trabalhe sistemas de irrigação que sejam econômicos, sob o ponto de vista de consumo de água. Porque só 2,5% da água existente no planeta é doce. O resto é água salgada. E grande parte dessa água doce... Está no Brasil. Não, está em forma de geleira. Geleira. 70% da água doce do mundo está em forma de geleira. Então, se você pegar o planeta, 2/3 do planeta é água. Sim, mas é água salgada. Essa água não está disponível para consumo, nem humano, nem animal, muito menos vegetal. Né? Mesmo com o processo de dessalinização, você acha que... Sim, mas isso tem custo, cara. Né? Aí vem de encontro aquela questão de produzir alimento barato. Então, o grande desafio é produzir alimento em quantidade e em custo baixo, com pouco recurso hídrico. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. E mais do que isso, começar a aprender com muita urgência a fazer uso de água reciclada. Né? A água consumida na irrigação, na verdade, é um consumo temporário. Porque a água que chega numa planta, ela é transformada em matéria seca, ou seja, em fruto, em folha, qualquer coisa, e isso é alimento, né, direto ou indiretamente. Né? Ela evapora, porque o processo... a planta funciona como se fosse a gente tomando água de canudo. Né? A atmosfera rouba a água da folha, por transpiração, que essa folha rouba a água do ramo, que rouba a água do tronco, que rouba a água da raiz, que rouba a água do solo. Então, é um princípio de vaso comunicante. Então, a água que você entrega para uma planta, ela é transformada em estrutura da própria planta e depois em vapor. Né? Então, é um uso temporário da água. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar atenção e que fica muito acobertado é o mau uso da água, tanto pela população urbana como pela indústria. Porque quando você usa uma água que é limpa, tratada, clorada, fluoretada, e transforma ela em esgoto, ao ponto dela não poder ser mais reutilizada, isso é um sacrilégio, do seu ponto de vista humanístico. Né? E pior, quando um país não oferece condição de captar essa água de novo e fazer reuso dela, como eu citei o exemplo de Israel, aí o pecado é dobrado. A gente tem um puta custo para captar essa água numa fonte, igual a gente aqui em Linhares, no Rio Pequeno, trata essa água e entrega à população. Depois essa água vai para onde? Vira esgoto e volta para o Rio Doce, poluindo o Rio Doce, tornando a outra fonte extremamente benéfica e rica num produto que não é passivo de uso mais. Então, a gente precisa repensar esses processos. Então, você vê que isso aí é o grande desafio, então, dentro da irrigação hoje, é o reaproveitamento da água. Eu acho que isso é desafio, mas é oportunidade. É oportunidade, cara. Também. É oportunidade. Porque tudo é assim na vida, né? Se é um grande desafio, atrás dele tem uma grande oportunidade. Porque eu fico pensando aqui, né, com os meus botões aqui, se vem acabar a água, vai ter que criar métodos diferentes de captação. Aí você vai para um sistema de água do mar, que vai aumentar o custo, e aí vai ter recurso para poder fazer isso tudo? Pois é. Então, realmente... É meio que enxugar gelo. Enxugar gelo. E... assim também como o excesso de água também de uma irrigação prejudica. O que isso pode afetar na produção ou até mesmo no meio ambiente? Porque o excesso de água também pode complicar. Como o exemplo que eu falei do vaso que não tem o furo. Né? O excesso de água junto da planta gera prejuízos diretos e indiretos. O direto é que, para você botar água no pé dela, você usou equipamento e usou energia elétrica. Isso gera custo.
Se você está usando excesso de água, você está lavando o solo. Você está desperdiçando nutriente. Você tem que repor nutriente. Então, tem um custo indireto de você gastar com mais adubo. Quando você tem um excesso de irrigar, porque às vezes o produtor, de modo geral, né? Não, que tem que molhar muito para poder. Isso prejudica também nesse caso. Muito, muito. E é o que Tem muito erro aí? Tem muito erro nesse caso? É o que a gente mais encontra, cara. Quando a gente chega para fazer um diagnóstico de manejo de irrigação, de orientação, de melhor uso, o que a gente mais encontra é erro por excesso. Muito mais do que erro por escassez. É por causa disso, né? As pessoas têm essa impressão, não, tem que molhar muito, porque se molhar muito vai produzir mais. Só que isso tem uma curva. Chega uma hora que esse muito passa a ser excesso, e se for excesso é prejudicial. Então, eu já tinha uma pergunta que ia ficar lá na frente, talvez eu já vou até antecipar. Você acha que o produtor, ele ainda vou falar que seja amador a palavra essa, mas não tem o conhecimento necessário para cuidar dos seus cultivos, porque vem de uma herança no passado, que o avô fazia assim e tal. Você acha que isso está mudando e está melhorando, e esses erros são cometidos pelos erros do passado ainda? Show. Pergunta super legal. Olha só, cara. Lógico que tudo tem evolução. Sim. A gente... eu estou vivendo um momento muito legal, porque a gente até tratou disso numa publicação nossa recente, que é a questão da sucessão, né? Hoje, a gente está lidando com alguns filhos dos nossos primeiros clientes, porque nós estamos fazendo 30 anos, isso é normal. Aquele cara que comprou o primeiro equipamento de irrigação já passou o bastão e agora a gente está lidando com o filho dele, né? E isso tem sido muito prazeroso para mim, porque a gente tem percebido nesse câmbio, nessa mudança, evolução, facilidade de comunicação, facilidade de entendimento. Tecnológico também, eu acredito que seja mais fácil dele entender que pode fazer mais com menos esforço físico, com mais inteligência. A molecada que está chegando nova, está chegando com esse espírito, né? Com uma ótica de gestão muito mais clara, né? E o entendimento daquele tempo de amarrar cachorro com linguiça acabou. Quer dizer, hoje não tem espaço para erro mais. Os negócios estão muito justos, as margens são muito pequenas. Não é para amador. Não é para amador, não é para criança mais. Agora é para gente grande. Quer dizer, aquela fase que tudo que eu fazia dava certo, acabou. Né? Agora a gente está vendo separar o joio do trigo. É até interessante, né, Lígia? Porque, vou falar também, não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Tempos atrás, o pai mandava o filho para ir fazer a faculdade porque queria tirar. Você tem que ir para o grande centro, né? É o êxodo rural. E a gente tem percebido, principalmente aqui na região nossa, o efeito contrário. E vai de encontro com o que a gente está discutindo, né? Os filhos retornando devido ao crescimento do agro, da oportunidade que o agro tem desenvolvido no Brasil e até mesmo na região. Exatamente. E está tendo esse regresso, né, dos filhos retornando às propriedades, porque encontram ali uma ótima oportunidade de negócio, desde que usado com inteligência. E claro, que eu te diria que é humildade também, né? Porque quando a pessoa retorna, ele ouve mais, né? Tem uma frase que eu sempre repito aqui: compra de quem vende, pergunta para quem entende. Exatamente. Então passa a ter esse vai e vem. Então acho que isso deve estar favorecendo você nisso. Não, muito, cara. E para a gente, né, que trabalha com equipamentos e propostas de alta tecnologia, isso é mais claro e é mais fácil. E a gente, às vezes, tem conseguido captar negócios exatamente através desses filhos. O pai não era nosso cliente, mas o filho entendeu que o negócio precisa de uma evolução, e ele vem nos procurar exatamente por causa da inovação, por causa da ousadia, né, por causa da proposta mais nova, mais moderna, etc. Tal. E você foi muito feliz de abordar esse assunto. O êxodo que aconteceu no passado, rural, está tendo um regresso muito legal agora. Porque o agro é pop, cara. É pop, a gente sabe disso. Graças a Deus. É o que segurou o PIB, é o que está segurando o Brasil, isso, né? Segurando a onda, cara. Uns acham que não, né? Mas verdade verdadeira, não. Né? Em verdade eu vos digo. Isso. É o agro, cara. E essa molecada nova está entendendo isso, está sendo motivada, cara, por essas novas tecnologias. Hoje, a questão da conectividade, de você fazer as coisas à distância,
E isso tem atraído muito esse público mais jovem, né? E isso é um mercado super crescente, porque a gente precisa de automatizar os processos, a gente precisa de fazer gestão à distância, a gente precisa de velocidade, porque hoje o mundo é velocidade. E a cara. internet também, né, tem contribuído muito, né? Porque o cara consegue, através do celular hoje, controlar a própria produção. Exato. É muito prático, né? Tudo. Você imagina se nós precisássemos hoje, se não fosse a ajuda da tecnologia, quantas pessoas que precisariam para produzir o que se produz hoje? Não, pois é, cara. Eu acho que seria quase inviável. Produzir o que produz hoje. Lógico. Os processos estão mudando numa velocidade muito grande, cara. Muito grande. Mecanização, automação, comunicação, principalmente comunicação de dados. E isso tem ajudado muito nos processos de gestão. E aquela história, cara. Quem tem informação tem tudo. Vamos lá, então. A gente está entrando no agrotech, vamos falar que é a parte mais tecnológica. Eu vou te colocar três pontos aqui. Como é que a gente está falando de energia, fonte renovável, né? Energia. Como é que tem sido hoje o uso da energia solar dentro do processo de vocês? Porque já que usa energia, então se isso tem se adaptado. Um outro ponto é os poços artesianos, né? A sua opinião, isso contribui ou prejudica? Né? Você acha que é um fator onde não se tem rio, não tem água, se o poço é uma ferramenta? E o terceiro é sobre 3 perguntas, vai dar um bom tempo você falando aqui, sobre os drones. Né? Se você acha que os drones são ferramentas hoje que são positivos ou tem um falso efeito, né? Então, são três perguntinhas que fazem você refletir, porque está tudo ligado à tecnologia, perfuração de poço tem. Às vezes você vai perfurar um poço e você não acha água, né? E aí, como é que funciona isso tudo? Vamos lá. Primeiro, vamos falar da energia fotovoltaica. Esse troço, cara, não tem volta mais. Né? Ao contrário, isso também está num crescimento vertiginoso. No início, os custos eram muito altos. Está ficando cada vez mais popular, porque tem cada vez mais oferta. Tem mais gente envolvida na fabricação e na melhoria desses produtos. Isso vai pegar. Né? O uso da irrigação, da energia fotovoltaica diretamente na irrigação é uma coisa ainda incipiente. Porque o problema da fotovoltaica, cara, é que você só gera quando tem luz. Isso. Né? Então, você gera... Mas você pode criar um sistema híbrido, não? Oi? Você pode criar um sistema híbrido, né? Híbrido. Pois é. Mas isso ainda está se desenhando. Então, na irrigação, existem alguns exemplos. E né? também acho que a energia ela é subsidiada, né? O rural ainda tem esse subsídio, né? Ainda é. Pois é. E isso aí, talvez hoje seja o grande gargalo, ou o maior gargalo, a maior ameaça para o crescimento da energia fotovoltaica em pequenas unidades. Né? Hoje, para você ter ideia, os grandes compradores de energia já estão comprando energia no Mercado Livre, cara. E aí estão comprando isso com taxas muito baixas, com valores muito baixos. Então, isso é uma grande ameaça aí para esse negócio. Mas, como qualquer arranjo, né, comercial, isso uma hora vai ter um equilíbrio. E o crescimento desse troço não vai parar. Então, é uma coisa que está muito incipiente ainda, mas vai ter um futuro muito promissor. Sob o ponto de vista, a outra sua... Do poço artesiano? A água subterrânea. Isso. 30% da água disponível no planeta está na condição subterrânea. Infelizmente, para nós, a nossa região aqui, essa região tabuleira costeira do continente, a gente chama de solos aqui de solos sedimentares, são solos muito pobres em água subterrânea. A gente tem algumas micro-regiões do Espírito Santo que são favoráveis à existência de poços de grande vazão, mas são micro-regiões. De maneira geral, o nosso solo é pobre em água subterrânea. A nossa região, perdão, é pobre em água subterrânea. Então, e o consumo de água para irrigação é muito grande, cara. Um sistema muito econômico é o gotejamento. Mas eu preciso de 4 litros de água por dia por metro quadrado irrigado.
Eu estou falando de 40 mil litros de água por dia por hectare. Então, tudo é muito grande quando a gente fala de consumo de água e irrigação. E não é qualquer poço artesiano que dá conta de um sistema de irrigação. Nessa região nossa. Tem que ter a vazão, nessa região né? nossa. Tem que ter vazão alta. Para a gente achar um poço aqui na nossa região de 15, 20 mil litros, tem que dar uma sorte muito grande. Né? E isso é vazão para você irrigar aí 8, 10 hectares no máximo de gotejamento. Se for aspersão, Muito mais, menos. 40% a mais. Exatamente. Bom, então, infelizmente, a água subterrânea, nós temos limitação. Mas fazer uso dela, show de bola, muito bom. Não prejudica o solo. Em absoluto, em absoluto. Esse ciclo acontece, é um ciclo longo, mas a água volta. É um ciclo longo. Né? Isso depende de um monte de coisa, né? Profundidade de lençol freático, condições de solo, se não tem uma camada de bloqueio, mas esse ciclo pode ser um ciclo de até 30 anos. A partícula de água que eu tirei do subsolo para voltar naquele lençol de novo pode levar até 30 anos. Nossa, é muito dependendo dessas questões todas que eu te falei. Porque o clima é algo que a gente não controla, né? Exatamente. Você pode minimizar os impactos. Para controlar o clima, não tem jeito. A outra pergunta... Do drone, dos drones. O que você acha dos drones? Querer falar contra o drone é uma loucura, cara. A gente tem que agradecer a Deus que isso surgiu como tecnologia, né? Isso viabiliza um monte de coisa. Esse troço também está muito incipiente, mas a gente tem visto aí matérias sobre esses veículos que deixa a gente abismado, cara. O uso agrícola do drone é fantástico, cara. Fantástico. Você consegue realizar tarefas com ausência, e isso que é uma coisa impressionante. Isso contamina, polui. Presta atenção. O volume que se faz pulverização de drone é ultra baixo. É 30 vezes menor do que quando você faz uma pulverização terrestre, do seu ponto de vista de volume de cauda por hectare. E outra coisa, esses veículos são georreferenciados, eles só andam guiados por GPS. Então, a precisão de pulverização é absurda. E de dose também, eu creio, né? De dose, lógico. E outra coisa, não tem nenhum ser humano envolvido diretamente questão de saúde, segurança, saúde. Se você, como político, está preocupado com essas questões ambientais e saúde pública, ao contrário, você deveria levantar a bandeira da pulverização aérea, do drone, do avião, que seja, entendeu? Existem outras, existe o VANT, né, que é um outro tipo de aeronave, enfim, isso tudo é evolução. Isso tira aquele pulverizador das costas do pobre coitado que está lá segurando peso, sujeito a escorrer, lesões, cascada. Isso sim. E você imagina em regiões onde que é um pouco mais, lógico, mais altas, né? Num relevo mais acidentado, isso deve contribuir muito, então. Muito. Isso tudo se aplica tanto no que eu falei, essas características, tanto numa região plana como na região acidentada. Mas usa-se mais nos drones, mais são defensivos que se usam, ou usa também a parte de nutrição? Não, mas também pode. Também pode. Também pode, são adubos foliares que podem ser usados, mas hoje o mais usual são defensivos. Sim, legal. Vamos pegar para o mitozinho aqui, te perguntar aqui. Eucalipto, ele resseca a terra mesmo? Porque isso aqui tinha que perguntar, porque, rapaz, isso é curiosidade de todo mundo fala. Não planta eucalipto não, porque ele vai reduzir o nível de água, ele resseca o solo. Fala para nós aí. Rapaz, isso é muito legal, né? Como essas coisas... É prático, Elias, tá vendo? Prático, pergunta prática. É mito, né, cara? Isso pega mesmo e depois... Nós estamos aqui para desmistificar. É o ranço, né? Para sair depois é difícil. É difícil. Bom, tem muito material científico sobre isso, cara, mas as pessoas não leem, não estudam. O brasileiro talvez seja um dos povos que menos usa livro. Mais perto do microfone um pouquinho para não rodar muito. Pois não. O brasileiro talvez seja o povo que menos usa livro no mundo, menos lê. E aí, consequência disso é que essas coisas pegam e se propagam, né, infelizmente. Bom, olha só, cara, o eucalipto é uma espécie vegetal introduzida no Brasil e que ele é originário da Oceania, né? Austrália, principalmente.
A Austrália é um país semiárido. Então, a gente está falando de uma espécie que vive em condições de semiárido, com muito pouca água. O eucalipto ele foi adaptado ao longo de milênios, como espécie, a ser uma planta que usa pouca água, consome pouca água. Então, essa questão de que o eucalipto seca, eu não sei de onde veio isso, cara. Não sei de onde veio. Obviamente que os primeiros plantios haviam muitos erros, né? De formato de plantio, morro abaixo, explorar áreas de plantio até muito próximo dos cursos d'água, etc. Tal. Mas isso não tem nada a ver com secar curso d'água. Isso é uma falácia, isso é mentira. E se você for avaliar qual a importância do eucalipto hoje na nossa sociedade, né, porque é uma forma de madeira que ela cresce, ela tem um ciclo dela, forma papel, nas construções de casa, construções de vários, é utilizado em muita coisa. Então, ela tem uma utilidade muito importante. Se fosse levar para esse ponto, então ia tirar da onde a madeira? Pois Ia desmatar? Exatamente. Aonde que utilizar a madeira, se a gente não tem uma forma renovável? Se tiver, você me fala. Se tem alguma outra? Não. Hoje ela não só é fonte de matéria-prima para a indústria madeireira, mas o eucalipto, ele hoje, para o Espírito Santo, ele é extremamente importante, né, do seu ponto de vista socioeconômico, perdão. E outra coisa, a gente esquece. Mas por que o eucalipto entrou com tanta velocidade? Porque ele remunerava melhor do que aquela pecuária falida que tinha na época. Né? Ninguém tirou mata para plantar eucalipto. As áreas de eucalipto foram implantadas, na grande maioria das vezes, em pastos deteriorados, de baixa taxa de ocupação. Ou seja, era muito mais rentável, do seu ponto de vista financeiro, para o produtor rural pequeno, principalmente, em plantar uma área de eucalipto do que manter aquele pasto lá. E ele também necessita de uma análise de solo? Ele precisa de água também, para o eucalipto? Não, ou ele tem terrenos que são mais propícios, mesmo a análise de uma planta convencional, ou ele se adequa melhor, tem menos dificuldade de adaptação no solo? E o sistema de irrigação dele tem que ser também para gotejamento, ou micro, como é que funciona? Não, pois o eucalipto é uma planta muito facilmente adaptável a solos marginais, vamos falar assim, do seu ponto de vista agrícola. Sim. Né? Então, ainda é uma opção interessante para áreas muito acidentadas, para áreas de difícil acesso, que dificultam mecanização ou com escassez de mão de obra, etc. Tal. Ainda é uma alternativa econômica. Está num momento muito ruim de remuneração, mas a agricultura é assim, é sazonal, né, cara? Se você for pensar, você sai, você não fica em nenhum tipo de cultivo. Exatamente. Eu sempre falo que você precisa de uma linha do tempo. Né? Quem, na prática mesmo, a maioria das pessoas que não dão certo em nada, porque muda muito rápido de coisa, não persiste. Ele começa a mudar, pular de galho em galho, não sabe o que ele... Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Exatamente. E o cara fica mudando, e não tem uma linha média, né, de tempo. Exatamente. Então, e outra coisa, cara, o eucalipto, né, quando veio para o Espírito Santo, ele trouxe uma série de benefícios, mecanização, estradas de melhor qualidade, exatamente para escoar essa produção. Grandes empresas. As grandes empresas, o emprego direto, o emprego indireto, né, que o eucalipto Nós trouxe. temos aqui, vamos falar do lado aqui da cidade, Aracruz, que desenvolveu uma cidade, um bairro, né? Exatamente. Coqueiral de Aracruz, que Né? foi baseado na construção da fábrica da Aracruz Celulose em acho que 86, né? 87. Eu não sei o ano, cara, mas tudo começou com a introdução da fábrica na época da Aracruz Celulose, né? Hoje a gente tem um puta porto, né? E esse porto hoje atende exclusivamente a celulose, mas ele está sendo adaptado. Tem um projeto agora, né? Que esse porto vai ser de grande valia para a nossa região aqui. Enfim, acho que, na verdade, cara, tudo que é demais. Eu ia chegar lá agora. Vaza. Eu acho que essa que é a grande colocação. Nós estamos numa região que, quando você diversifica, fica bom para todo mundo. Se você tem a monocultura, você fica na mão de uma... Exatamente. Então, você tem cana, você tem eucalipto, você tem essa possibilidade de diversificar. Acho que isso que é legal. A gente está dentro
de modo geral, do mercado financeiro ou de agricultura, essa diversificação, acho que é você botar mais ovos em vários cestos, né? Com certeza. Então, a monocultura, se a pessoa tem possibilidade de diversificar, diversifique. Tem espaço para todo mundo, dá para ser feliz. E a nossa região, que você tem percebido que as pessoas estão preocupadas com a preservação da nossa água, dos nossos recursos hídricos na região aqui do norte do estado, sul da Bahia, está tendo uma preocupação através tanto do produtor quanto dos órgãos, né, competentes públicos. Como é que está essa preocupação com essa preservação da água aí? Pois é, Jefinho, olha só. Do mesmo jeito que a gente falou da nova geração que está chegando com outras propostas de gestão, etc. Esse público novo está vindo com uma carga de responsabilidade, de consciência ambiental muito grande, cara, muito grande. O brasileiro, ele talvez seja um dos povos que mais preserva no planeta, cara, por questões culturais, mas principalmente por imposição de lei. A nossa lei é muito rígida, né? Ao ponto, com um exemplo prático, né? Cadê a duplicação da 101? Né? A culpa está toda em cima de problema ambiental, não consegue liberação. É uma obra federal, cara, que foi aprovada, que foi licenciada, que foi licitada, foi tudo, e aí esbarra na legislação ambiental. Então, essa legislação ela é muito rígida, tem muito poder, e ela pune mesmo, né? E isso tem dado resultados, felizmente, tem dado resultados. Existem erros, né? Existem equívocos, existem jeitinhos, mas eles estão cada vez menores. Está acertando mais do que errando, você acredita? Com certeza absoluta. A evolução está muito grande. Construção de barragens, o que você acha? Você acha que é interessante para a nossa região? O Estado tem... Nós já até tivemos algum tempo atrás várias barragens que foram criadas aqui no norte do Estado, né? Na região. Isso, você tem percebido a continuidade desse tipo de projeto de armazenamento de água? Que também já foi problema para a gente, né? Nós tivemos várias represas que detonaram, né? E estragou muitas propriedades, até vinha falecer, né, algumas pessoas nessas tragédias, né? Aquelas barragens irregulares que eram feitas. Como é que anda isso, Lígio, para esse reservamento de água? Pois é, isso também existe uma legislação extremamente rígida sobre isso, né? Fiscalização muito intensa. Eu acho que a barragem, tenho certeza, a barragem é um mal necessário. É um mal necessário, você acha que é? Por que é um mal necessário, cara? Porque a gente precisa de reservação. A gente precisa estocar para, nos momentos de crise, né, a gente ter. Porque, senão, acabou. Não tem a quem recorrer. Né? E é preciso armazenar. E por que é um mal? Porque quando você faz uma barragem, você interfere no curso da água. O bioma muda. Né? Você impede circulação de espécies aquáticas, os peixes, principalmente. Né? Porque não dá para ficar trafegando, construir estruturas que permitem esse tráfego são extremamente caras, complexas, não são 100% confiáveis do ponto de vista de eficácia, enfim, por isso que é um mal necessário. É um risco, né? Porque numa situação de chuvas calamitosas, se a barragem não estiver muito bem construída, não estiver muito bem... em condições de manutenção, isso é um ponto chave também, porque não basta construir bem feito, é preciso dar manutenção. Né? Porque se você tem um ladrão bem construído, bem dimensionado, tudo certinho, mas se deixa, depois de um tempo, a vegetação crescer ali, entupir esse ladrão, etc., no momento que precisa só falar que o ladrão é aquele espaçozinho da água percorrido. Ele tem que ter para a água não transpor. Porque o pessoal não pode saber o que é o ladrão, né? O ladrão. Não, nesse caso aí, nesse caso é o canal de escoamento. Isso aí. Para escoar o excesso. Nos momentos de enchente, de cheia. Mas se ele não tiver em condições de manutenção certinha, pode transformar num risco. Então, todas essas intervenções, por isso que eu digo que é um mal necessário. É preciso que se construa, é preciso que se obedeça à legislação, é preciso que se atente à segurança, principalmente, né? E, infelizmente, a gente tem um impacto no bioma. Tem.
né? A nossa região, ela tem bastante espaço para armazenar ainda água, por se tratar de, né, de uma área plana, né? E isso não interfere, né? No caso, os níveis... Não, ao contrário, isso facilita. Facilita? Facilita, né? Torna as barragens mais seguras, porque barragens em canais muito curtos, muito estreitos e barragens que requerem barragem muito pede água, mais estrutura, né? requer mais estrutura, de um risco, etc. Tal. Os nossos solos são, de certa forma, fáceis de compactar e resultam em barragens que não são muito caras. Sim. E vamos falar agora na prática de produção. Se você tivesse que produzir algum tipo de... Eu sei que você está no varejo e não é um produtor rural, mas para a nossa região, se você tivesse que investir num cultivo, o que você investiria para você? Olhando todo o fator, sim. Nós estamos olhando o seguinte, você... Estou te perguntando, vou fazer uma consultoria contigo e você tem você conhece bem a região. E claro que quanto mais pessoas você atende, mais a sua capacidade de entender o que é melhor. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque na prática não tem jeito. Não, é isso aí, legal. Bom, cara, essa pergunta fica difícil de responder de forma incisiva. Uhum. Como tudo, ela requer uma análise. Aonde você está, qual o nível de conhecimento que você tem daquela cultura, quais são os mecanismos que você vai utilizar de comercialização do seu produto final, né? E, principalmente, qual é a oferta de mão de obra naquele local que você está. Então, se a gente for juntar esses pontos todos, eu vou até desconsiderar o fator econômico, porque o fator econômico, ele foge, vai ser oferta, da oferta e demanda, não tem jeito. Claro. Mas se fosse falar em produtividade versus custo de irrigação, olha, é um custo que fica menor da irrigação, você tem um melhor aproveitamento. Então, seria nessa linha, né, na produção. Eu vou deixar o fator econômico um pouco de lado. Olha só, cara. A gente vamos pegar as culturas mais tradicionais. A gente tem a fruticultura, a gente pode falar de mamão, banana e coco. Basicamente, tem maracujá, tem outras espécies que, sob o ponto de vista de quantidade, são menos importantes. Quando a gente fala de fruta, a gente precisa ter em mente que eu preciso ter uma estrutura de comercialização que seja eficiente, rápida e não pode falhar. Porque ela perece, né? Ela estraga, não tem jeito. Então, acabou. O tempo, a fruta, quando está madura, ela tem dois destinos. Ou ela vai ser embalada para ir para o mercado, ou ela vai para o lixo. Né? Não tem como entregar mais ou menos. Então, você precisa fazer uma análise de trás para frente. Eu tenho mercado? Quem vai ser meu parceiro? Aonde vai isso? Quanto é que E não tem dia. Não. E é de segunda a segunda. De segunda a segunda. Então, esse mercado é um mercado que depende de uma estrutura de comercialização e de logística muito firme. Interessante. Né? Então, isso meio que seleciona o pequeno produtor também. Se ele não tiver atrelado a uma empresa de comercialização, ele está fora desse mercado. Concorda? Sim, plenamente. Já consegui entender perfeitamente. E outra coisa, a estrutura básica para você entrar nesse mercado de produção de fruta requer tratores, carroças, pulverizadores, né? Packing de pós-colheita, enfim. Manejo do fruto, lavar, embalar, certificar. É tudo muito sofisticado, muito caro. Quando a gente vai para os commodities, a gente está falando de café, cacau, pimenta. Pimenta, e isso é mais tranquilo, do ponto de vista da porteira para fora, né? Que pode ser armazenado, ele não vence, não tem problema nenhum. Se você vender hoje, vender amanhã, mês que vem... Não vai mudar. Mesma coisa. Você vende antecipadamente. Vai de acordo com o aperto do seu bolso. Você tem dinheiro antecipado. Antecipa, velho. A fruta não tem como. Você não sabe se você vai entregar. Você não sabe nem qual qualidade que vai ter no final. E, né? Tem outro ponto de fruta também, né? São as doenças, né? Que são mais sensíveis. Ou não? Não, isso não. Não, isso você acha que... Acho que não. Se você tiver o mesmo olhar clínico, né, as espécies deveriam ter o mesmo cuidado. Mas o café, esses commodities, como eu te falei, o café, pimenta e o cacau, eles têm essa vantagem da comercialização ser mais simples.
Então, produzir em escalas menores, isso é possível. Um exemplo, eu posso citar o meu exemplo. Eu tenho um sítio, eu tenho 2 hectares de cacau. Eu não tenho nenhum problema de comercialização de cacau. Ao contrário, né, eu consigo agregar qualidade no meu produto final e ser remunerado por isso, em função de que eu sou um pequeno produtor. Se eu tivesse no mercado de fruta, isso, ao contrário, eu teria uma dificuldade monstra de colocar meu produto, porque eu ia esbarrar com um grande produtor, muito mais tecnificado, com embalagens muito mais sofisticadas, etc, etc, etc. Então, não sei se respondi isso à pergunta, mas o que eu recomendo, né, para os pequenos e médios investidores é que eles pensem principalmente nesse mercado de commodities. Você fala primeiramente assim, a decisão fica onde? O que você quer para a sua vida? Você quer algo, se fosse resumir, mais maçante, que te aperte mais, você vai para a fruticultura. Se quer algo mais conservador e algo que te dê, né, mais conforto de vida, então você fica nas commodities, que você vai acabar conduzindo isso daí. E falando agora, voltando, porque nosso bate-ponto aqui, ele vai e volta e não tem regra, não. O horário de molhar a planta, nós acabamos de falar, é um tema importante que a gente estava falando sobre irrigação, que estamos falando do agro, irrigação, enfim, tudo. Como é o horário? Ou tem horário que é mais específico para cada tipo de plantio? Eu vou responder essa pergunta, Jafim, da seguinte forma. Sob a ótica da planta, a planta consome água só quando tem luz. Ou seja, a planta só consome água durante o dia. Porque isso é um processo fisiológico. Quando tem luz, a planta está fazendo fotossíntese, ela está com os estômatos abertos. Estômatos são como se fossem poros da planta. A gente tem poro que transpira a planta. O poro da planta chama estômato. Então, o estômago da planta está aberto durante a fase de luz do dia, e ela perde o vapor de água, ela transpira por ali. Esse processo de transpiração é que desencadeia o processo de absorção, como eu falei mais cedo. Então, por que o cara molha à noite? Pois é. Então, se a gente pensar sobre a ótica da planta, ela quer água durante o dia. À noite, a energia é mais barata, porque tem os relógios de hora sazonal, que a concessionária te dá desconto se você consumir esse horário, nesse horário noturno. Porque nesse horário o consumo urbano da energia é muito menor. Está todo mundo dormindo, né? As fábricas estão fechadas, etc. O comércio está fechado, então o consumo de energia cai. E aí, nesse momento, tem mais oferta. E aí a concessionária te dá desconto para você consumir essa energia à noite. Bom, aí tem esse descompasso. A planta quer água de dia, mas eu quero molhar de noite. Bom, isso não tem pecado nenhum, desde que o meu solo seja meu parceiro e consiga armazenar a água que eu entreguei durante a noite, né? Se for um solo mais argiloso, então é melhor. Exatamente. E são solos que têm alta capacidade de retenção, é possível você fazer esse manejo. Irrigar à noite para que a planta consuma no outro dia. E consegue corrigir o solo para deixar ele mais argiloso, não? Isso não tem viabilidade econômica. Não. Mas, olha só, o nosso solo de tabuleiro, esse solo de tabuleiro costeiro, que tem 80% do nosso café está nesse solo, aqui no sul da Bahia, etc., é péssimo o depósito de água. É péssimo. Eu tenho inúmeros exemplos de resultados de análise que quantificam a água retida nesse solo, água efetiva, água útil. A gente raramente consegue armazenar nesses solos nossos de tabuleiro, não estou falando das áreas Marilândia, São Gabriel da Para, essa região que tem o relevo mais acidentado, essa informação é um pouco melhor do que a nossa. Mas esse solo nosso de tabuleiro aqui, esse solo de chapada, ele armazena, quando muito, 2 milímetros de água. 2 milímetros de água. Pô, mas que número é esse? Para você ter ideia, um dia igual hoje, que fez esse calor maluco aí, é fácil a gente ter perdido 6 milímetros de água. Então, se eu armazeno 2 e perco 6,
eu fico devendo 4. Em déficit de 4. Entendeu? Então, fazer essa entrega da água durante a noite, para que a planta use ela no dia seguinte, pode ser uma ação de uma eficiência muito baixa. É perder água, então. É desperdiçar água. É desperdiçar água, é perder produtividade. E a maioria molha mais à noite, você acha? Molha mais à noite. A maioria do produtor? Exatamente por causa do custo da energia. E é um contrassenso, cara. Porque se você está jogando água fora... Porque é o seguinte, quando você está jogando água no solo durante a noite e a planta não está absorvendo, essa água está percolando. Ela está indo para as camadas mais profundas do solo por ação da gravidade. Evapora pouco, porque não tem calor, ou tem menos calor. Então, a maior parte dessa... Você vai jogar água se no céu não absorve, então a água tá... Exatamente. Aí, quando você perde essa água por percolação, ela provoca um fenômeno que a gente chama, em agronomia, de lixiviação, que é a lavagem desse solo. Então, quando a água está passando pelo solo... Está levando nutriente embora. Ela está levando nutriente embora. Aí eu tenho que repor. Então, com isso, aumenta a minha conta de adubo. Ah, mas eu estou economizando energia. No caso do café, se eu fizer uma planilha de custo de produção, a energia contribui em 10%, 12% do custo final de produção do café. O adubo, em 30%. Então, eu estou desperdiçando adubo para economizar energia. Você está vendo como é que é bom? Não, aí essa conta não fecha. Pois é, mas esses números, cara, são poucas pessoas que têm acesso a esse número, ou que conhecem esse número. Entendeu? E, lógico, cada um tem seu número. Mas, de maneira geral, são essas margens que eu te falei aí. Isso se aplica para todo plantio, independente? Não, eu fiz referência a café. Mas se você for pegar outros plantios de frutas também, entende-se dessa mesma forma? Isso, obviamente, vai ter variação. Mas cada a maioria, caso é um caso. Mas a gente pode usar essa informação como quase que regra geral. Para qualquer tipo de planta. Exatamente, para essas condições nossas aqui, né, regionais. Entendeu? Então, como a gente falava lá atrás, a questão da informação. Quem tem informação tem tudo. E, a partir de uma informação dessa, o gestor deveria fazer uma intervenção e falar, porra, é muito mais importante para mim economizar adubo do que economizar água. Porque essa conta, no final, para mim, vai ser mais positiva, do seu ponto de vista de retorno. Concorda? Não, perfeitamente, porque como é que você consegue mensurar isso? Tem ferramenta ou tempo? Como é que você aplica a técnica para você? Só informações, Jefinho, essas informações estão disponíveis, cara. Existe literatura sobre isso, né? Por exemplo, para mim fazer um projeto de viabilidade econômica de implantação de uma cultura na sua propriedade. Existem empresas especializadas nisso, elas precisam passar essas planilhas para o banco dar um aval de viabilidade e financiar o negócio para você. Então, esses números estão disponíveis, né? Obviamente, eles precisam ser atualizados, porque esses troços, o mercado muda esses números, né? O mercado de energia, o mercado de adubo, enfim. Isso tem flutuações em função exatamente dessa sazonalidade de preço. Mas são números conhecidos, cara. É só a pessoa buscar que ela vai encontrar isso. Entendeu? Falando em números, a irrigação, né? A gente comentou que existe o subsídio para a energia uso noturno. O governo hoje, ele, de modo geral, ele concede algum benefício para a tributário, né, para o cara adquirir, o produtor rural, um benefício de fiscal, de desconto? Como é que funciona isso hoje? Tem algum incentivo para o uso da irrigação ou não tem? Seu ponto de vista de custo energético? Não, de custo de compra, né? Estou falando questão tributária hoje. Está sendo subsidiado, tendo algum desconto, tem algum imposto que não paga? Quando você vende uma lista de produtos que ela se destina a um conjunto de irrigação, você tem base reduzida de alguns impostos. Então, existe sim, respondendo a sua pergunta, existe incentivo fiscal para investimento em irrigação. E as linhas de financiamento, só para complementar, também são linhas subsidiadas, com juros subsidiados. E hoje você percebe, claro que a gente é do mercado financeiro também, eu tenho visto algumas dificuldades de renovação de crédito rural, né, por parte de vários produtores. Você acha que tem faltado apoio do governo, de modo geral, nesse momento, para aumentar
o incentivo do produtor rural? Ou você acha que a linha de crédito está fácil, já que você fomenta, né? Você fornece, está fácil, conseguiu, está difícil. Como é que anda essa questão do financiamento, em especial para esse? Existe uma barreira muito grande, né, para você ter acesso a crédito quando a gente fala de aquisição de equipamento de irrigação, por questões ambientais, né? A pessoa, para comprar um equipamento de irrigação financiado, ele precisa ter uma licença de captação de água, que chama outorga. E esse é um processo extremamente burocrático e muito demorado. Muito demorado, né? Porque é o Estado que te dá essa concessão, né? Se você tiver num curso estadual, essa liberação é feita através do Estado, uma agência estadual. Sim. Se você está captando água do Rio Doce, por exemplo, que é um rio federal, porque corta mais de um estado, aí o órgão é um órgão federal que faz isso. Mas e isso é limitante, porque é muito difícil você ter acesso a isso, é demorado, e é preciso planejar com muita antecedência para que você não se esbarre com esse bloqueio. Isso é um ponto. Sob o ponto de vista de recurso, no papel existe muito recurso, cara. Não é? O governo está toda hora aí, o governo federal, fazendo propaganda que está liberando isso e aquilo, mas, na prática, a gente não tem visto isso acontecer de forma fácil, não. Ao contrário, nós estamos com vários projetos... Poderia produzir mais. Aguardando liberação de recursos. Tem muito empreendedor com vontade de empreender e, claro que os recursos são limitados, né? Vontade, não adianta ter vontade, você tem que ter recursos. Com essa vontade de ampliar, e você percebe que, por falta disso... trava um pouquinho. Com certeza absoluta. A nossa região é uma região que tem, tradicionalmente, se do ponto de vista estatístico, usado muito pouco esse tipo de recurso, exatamente por causa dessas limitações, primeiro de disponibilidade e depois de acesso. O acesso é muito complicado a esse recurso. E eu adquiro, vamos para outra parte prática aqui. Eu adquiro uma irrigação contigo. Quanto tempo dura a vida útil de um processo de irrigação hoje no campo? Você fala a vida útil de um equipamento? De um equipamento hoje. Jefim, se o cara for manter... Assim, claro que tem a troca, faz né, tem que cortar, tipo o café, tem que, né, replantar novamente, mas eu acredito não necessariamente você perde equipamento. Você perde equipamento, né? Não necessariamente. Isso tem muito a ver com o hábito, né, e com a doutrina de manutenção. Como qualquer máquina, cara. Né? Mas numa boa conservação, olha, fazendo todo o procedimento, quanto nós tempo? temos muito dos nossos equipamentos que foram montados lá no primeiro ano de vida da Hydra, rodando até hoje. Nós estamos falando de 27 anos. Caramba! Então, é muito comum a gente ter equipamento de 15, 20 anos, muito comum, rodando, performando, a gente fala, né? Sem grandes complicações. Obviamente que, nesse período, houveram manutenções, substituição de uma peça ou outra e tal, mas os equipamentos estão rodando. A manutenção é proporcional ao que o produtor investe e tem um bom período de utilização. Sim, pelo menos 15 anos, cara. Um detalhe, e aí a gente tem que falar do Brasil, nós brasileiros não temos a educação da manutenção preventiva. Só remedia, deu ruim, vai lá consertar. Exatamente. Só vai buscar quando deu pau. Quer ver um exemplo? Você compra um equipamento novo, uma TV nova. Primeira coisa que você quer fazer é ligar na tomada e pum. Aí, quando ela trava tudo, aí você vai procurar um manual para ler. Ninguém lê o manual, orientando como é que instala. Então, é a mesma coisa, cara. Então, a gente não tem hábito, não tem uma doutrina, a educação, a disciplina da manutenção preventiva. Não, eu tenho que parar mês que vem para dar manutenção. Né? Você faz isso com o seu carro, porque senão você perde a garantia. Perde a garantia. Se não tivesse a garantia, irmão, você ia até dar pau, até travar o motor. Porque é educação. Mas eu fiquei surpreso de você me falar esse tempo todo aí de durabilidade, porque se você for diluir isso aí a médio e longo prazo, né, dependendo do projeto, se paga. Então, realmente, eu acho que usa bastante tempo. Não sei se eu te perguntei, uma outra pergunta que eu pulou aqui, mas se você me responder, você me fala. Sobre
plantio consorciado. Eu te perguntar, por exemplo, café e mamão. Boa. Um exemplo, tá? Se você é adepto ou não, se você acha isso legal. Claro que pode ser com outro tipo de cultivo. Qual é o melhor casadinho que você acha que funciona bem aqui para a região? Olha só, Jafim, eu sou agrônomo. E aí eu não consigo responder essa pergunta para você me isentando de ser agrônomo. Uhum. Eu, particularmente, não gosto de consórcio. Por questões agronômicas. Né? Por exemplo, você perguntou do mamão e do café, vamos embarcar nisso aí. O mamão é extremamente sensível a excesso de umidade. É tão sensível que a prática aqui faz a gente plantar o mamão em cima de uma estrutura de solo elevado que a gente chama de camaleão. Qual o propósito do camaleão? Drenagem. Evitar a umidade junto da planta. Bom, aí eu planto um pé de café na mesma condição. Você fica entre a cruz e a espada. O café quer água e o mamão não quer. Isso do ponto de vista hídrico. Aí tem questões nutricionais, tem questões fitopatológicas, ou seja, de doença, de praga. Às vezes você precisa pulverizar o mamão com acaricida. São produtos que, na maioria das vezes, disparam processos de fitotoxidez. É o tal do efeito colateral. E, às vezes, você trava o pé de café embaixo porque você está usando um produto numa mão em cima que não é compatível, etc, etc. Bom, isso é outra questão. Você deveria, na minha visão, não, mas eu quero fazer, beleza. Então, vamos tomar algumas ações. O camaleão baixinho, mas eu corri de matar uma mão. Né? Outra coisa, dá um tempo. Planta o café, depois que o mamão está com 8, 9 meses, porque dessa forma você vai ter mais oferta de luz para o café. Mas o que eu tenho visto hoje? Os caras plantam prate junto. Entendi. E aí existe uma concorrência de luz e o mamão, como ele tem um crescimento muito mais rápido, ele vai sombrear o café a ponto de fazer a planta estiolar entre nós grandes. Isso vai impactar na produção do primeiro e no segundo ano de café, sem dúvida nenhuma. Então, quando você está consorciando, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você não vai ter o melhor mamão do mundo e nem vai ter o melhor café do mundo. Por que se faz? Se faz para encurtar tempo, para uma coisa compensar a outra, do ponto de vista de retorno de investimento. Né? Então, de maneira geral, os consórcios, eu sou um pouco avesso. Se tiver outra forma, seria melhor. Os israelenses detestam, bicho. Você leva ele numa roça que tem um consórcio, o cara não consegue entender. Para você, não faria, se você fosse produtor? Não, em algumas situações, sim. Quer ver um consórcio legal? Banana com cacau. O cacau é uma planta que tem a folha, quando a folha dele é nova, ela é muito molinha. Fininha. Muito fina, ela rasga com facilidade, o vento quebra, arranca, faz um inferno. Né? E quando ele está sombreado, a banana propicia essa proteção. Né? Então, primeiro banana, depois o cacau. O consórcio, da banana com cacau é show de bola. O cacau vai levar 4 anos para começar a produzir. Nesse interim, a banana pode remunerar. Pode não, vai te remunerar. Dependendo da espécie, ela vai te dar 3 cachos. Fora o material orgânico que ela libera também, as folhas também, né? Enriquecimento do solo com matéria orgânica. Então, é um consórcio muito feliz. Então, a gente tem que pensar muito nessa história desse consórcio. O mais comum é o que você citou, que a gente está vendo aí quase que corriqueiramente. Não se planta mais mamão sem ter a sequência do café embaixo. É muito difícil. Existe e pode passar alguma doença do mamão para o café? Não. Aí não tem possibilidade. São doenças distintas. Existem algumas complicações em consórcio. Por exemplo, quer ver? Eu vou plantar mamão e depois vai virar coco. Coco da Bahia. Já vi isso um monte de vezes. E isso é uma lástima. Porque quando você corta o pé de mamão com 2, 3 anos, e uma hora você precisa cortar, porque ele está
inviabilizou Sim. a altura, stand, um série de coisas. No tronco do mamão, que fica no solo, ele abriga um inseto que é praga do coco, que é a broca do coco, o Rhicóphos. Num tronco de mamão, você pode encontrar 30 insetos desse. Aí, quando você tem esse consórcio, você tem, invariavelmente, um problema muito grande na fase inicial do coco, com replantio por infestação desse inseto que o mamão atrai. Então, é preciso estudar essa questão do consórcio para ver se você não gera um problema desse tipo, que eu acabei de citar aqui como exemplo. Entendeu? Por exemplo, você não pode plantar mamão e abóbora, porque aí sim, né, existem enfermidades que são comuns Que às passam para o duas outro. espécies, e aí você potencializa o problema, entendeu? Então, As viroses, principalmente. não estou na sua opinião, não, que não posso fazer, mas estude bem e avalie o que pode Com certeza. ponderar com certeza. os ganhos e perdas de cada um. Tudo na vida É isso aí. tem que ser visto dessa Tem forma. que ceder de uma coisa para ganhar de outro lado. E vamos para a perguntinha macro, a gente está com já 1 hora e cacetada aqui. Já tá vendo como vai rápido o podcast? É muito rápido, o bate-papo é bom. Eu falo muito. Não, e pô, eu falo com propriedade. E a gente também pergunta para caramba, então não tem problema não. Sobre a transposição do Rio São Francisco. O que você está falando em curso de rio, né? De levar água, né, para uma região que a gente sabe que é. Hoje até estava pesquisando um pouquinho, vendo os caminhos que passam lá para poder estar aqui. Porque a gente, quando está aqui, para vir aqui, a gente lê alguma coisinha também. Tá? Com Você pode certeza. certeza, não tem jeito não. Imagina. Eu falo que a gente sempre lê para poder aprender. O que você acha? Você acha que foi uma atitude mais positiva do que negativa? Impacta o Rio, favorece? Qual a sua visão sobre isso daí, sobre a transposição do Rio São Francisco? Jefim, eu sou uma pessoa que defendo a vida. Sob forma absoluta, né? Não tem vida sem água. Aqueles nossos irmãos nordestinos sofrem ad eternum com escassez hídrica. Então, o projeto como ideia é fantástico, cara. O problema, como tudo na vida, tem ônus e bônus. Tem muita gente sacana no meio do processo. Então, tem uso político, tem uso financeiro, tem gente tirando proveito e blá, blá, blá. Sob o ponto de vista socioambiental e humanístico, absolutamente favorável, cara. Eu imagino, não conheço o projeto, não posso fazer afirmativa nenhuma, mas imagino que teve muita cagada, né, sob o ponto de vista de engenharia, sob o ponto de vista de implantação, principalmente para favorecer algumas pessoas e algumas empresas, como é muito comum. Até questão política, né? Por onde passar o percurso. Infelizmente, nesse país nosso. Né? Por onde passar, etc. Mas sou francamente favorável, cara. Parece que, atualmente, né, houve um retrocesso muito grande no funcionamento do equipamento e das coisas. Eu não sei, não posso afirmar, é o que a gente lê. Não posso fazer uma afirmativa dessa. Você acha que foi mais positivo? Eu não tenho dúvida. Isso viabiliza um monte de coisa. A gente consegue... Eu conheço alguns perímetros irrigados no Nordeste, né, na região de Petrolina e Juazeiro. Aquilo viabilizou muita coisa. Fixou muita gente naquela região, que sem esses projetos aquilo não aconteceria. Né? Existem outros. Falei de Petrolina e Juazeiro, mas tem uma série de exemplos aqui no Brasil de perímetros irrigados que são sucesso, cara, entendeu? Com transposição, com enriquecimento da região, etc. E tal. Nós tivemos até aqui, acho que em Linhares, Aracruz, teve um duto que foi feito, né? O duto da Aracruz, aquele canal, foi com o objetivo de alimentar a unidade industrial exclusiva. Então, aquele canal, ele é particular. Quem fez, na época, foi a Aracruz Celulose. Né? Mas tem utilidade. Mais de interesse pessoal, né? Tem. Eu não sei, assim, socialmente falando, qual foi o impacto daquele canal ali.
Aquele canal atravessa uma região, do ponto de vista pedológico, de solo, é muito complicado, cara, muito complicado. É uma região muito jovem, geologicamente falando, sob o ponto de vista de solo. Então, ali tem muita matéria orgânica naquele ambiente, muito ferro, né, em forma de hematita, e isso impactou profundamente na água que existia na represa fim desse canal. Eu sei disso porque, na época, a gente desenvolveu um projeto piloto experimental de irrigação eucalipto lá naquele ambiente. E a gente captava a água dessa represa. Foi exatamente no momento que a fábrica dobrou de tamanho e que houve necessidade dessa adução, essa suplementação de água lá. E quando a água do Rio Doce chegou lá, essa água que foi contaminada por esse solo, etc., porque, obviamente, né, é um canal aberto, houve interferência do ambiente nessa qualidade de água. Mudou completamente a condição da água lá do reservatório, negativamente. Entendi. Entendeu? Hoje eu não sei como é que eles trataram isso, mas, com certeza, isso teve um custo muito grande agregado no tratamento dessa água para o uso industrial dela lá. Mas, enfim, não sei se nesse trajeto essa água pode ser usada por alguém. Honestamente, eu não sei. Elígio, e a gente está chegando aqui quase um pouquinho já no final, mas tem algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer para você. Qual foi o projeto que você fez, que não preciso falar nome e tal, mas que você fala assim, foi o melhor projeto que eu já fiz, que isso aqui ficou top? Você 25 anos, mas tem aquele que te marcou, cara, isso aqui foi uma... Não estou falando pelo tamanho, mas às vezes pelo resultado que teve, né? A gente não estou mensurando dinheiro, né? Mas assim, poxa, foi um projeto que acertamos com a maior eficiência, com a maior eficácia possível, assim, dentro dele, cara. A pergunta é muito difícil, Jefinho. Sabe por quê? Eu considero cada um projeto nosso, de certa forma, um filho meu. Sim. E quando você perguntar para um pai qual é o melhor filho que você tem, difícil. É difícil. Com certeza ele não responderia. Então, sob o ponto de vista de resultado de engenharia, obviamente, eu teria que fazer um resgate aqui para entender quais são os maiores desafios, sob o ponto de vista de engenharia. Mas acho que, nesse momento, vale a pena a gente citar alguns exemplos do todo. Né? Um projeto que eu me orgulho muito de ter participado, cara, foi um projeto que tem mais ou menos 15 anos de implantação e que foi um projeto feito inicialmente para Mamão e no sul da Bahia, na região de Monte Pascoal, e um projeto grande, um projeto de 250 hectares, e que, por problemas de muita doença de mamão, os caras desistiram de cultivar mamão e a gente sugeriu que eles implantassem cacau a pleno sol. Naquela época, isso era uma novidade absurda, tanto que isso gerou muito protesto dos órgãos oficiais aí que tratam com cacau, etc., tal, achando que isso era uma loucura, etc., tal. Mas isso partiu de uma ideia que eu tive, e para convencer os clientes e convencer até a mim mesmo da viabilidade desse projeto, a gente fez uma viagem e foi conhecer cacau a pleno sol no Equador. Né? E a gente veio de lá convicto que a coisa ia dar certo. E deu, e hoje está aí. É uma realidade, no Brasil inteiro, existe cacau a pleno sol. Já até replicamos aqui na região, né? Já. A gente, resultado desse processo todo, né, é que a gente hoje virou quase uma referência para a Netafim mundial na cultura de cacau. Né? A gente montou um projeto de cacau em Trinidad e Tobago, fora do Brasil. Eu agora acabei de entregar um projeto, não vou participar da instalação, mas eu idealizei o projeto, fiz o dimensionamento, a gente chama desenho, né, em engenharia, de um projeto muito grande de cacau com esse perfil em Angola, um projeto de 4.500 hectares. Né? Os caras vieram aqui me procurar para fazer o projeto, né, indicado pela Netafim Internacional. Então, isso me traz um orgulho muito grande. Né? E isso quebrou um monte de paradigma.
A gente saiu de uma produtividade de cabruca de 18, 20, 22 arrobas por hectare para projeto de 220, 250 arrobas por hectare. Então, é uma diferença muito grande. A gente trouxe à luz, né, uma cultura que estava numa condição de declínio absoluto do ponto de vista tecnológico. Isso nos trouxe muito orgulho. Um outro projeto muito legal é um projeto aqui em Governador Lindenberg, muito pequeno, de uns produtores de café, que são 2 irmãos, mas que embarcaram na nossa ideia e na nossa proposta agronômica de manejo. E esses caras têm resultados, Jefinho, fantásticos, assim, de publicação, cara. E não é resultado de produtividade, não, só. É resultado de lucratividade. Que eles têm conseguido produtividades absurdamente altas, com custo muito baixo. Porque quando eles começaram a economizar água, eles economizaram adubo na mesma proporção. Então, eles estão conseguindo resultados financeiros que me deixam muito orgulhoso, cara, que a gente mudou a realidade financeira daquela família com a nossa proposta de irrigação, com a nossa proposta de manejo, com a nossa proposta agronômica. E eu acho que, no final, cara, da vida da gente, sobra isso. Qual o legado que eu vou deixar? Eu não posso passar pela vida e, no final dela, descobrir que o mundo é o mesmo. Porque eu não contribuí em nada, bicho, se for desse jeito. O objetivo de cada ser humano tem que ser mudar a vida de alguém para melhor. Nem que seja do seu próprio filho só. Né? Os seus filhos têm que ser melhor que você, cara. Se você consegue estender isso além da sua casa, da sua família, puta, isso aí é tudo de bom, cara. E a gente hoje, né, eu hoje tenho essa satisfação, cara, de citar. Eu te agradeço até pela pergunta, porque foi uma oportunidade. Nunca ninguém me fez esse tipo de pergunta. Então, parabéns pela pergunta. Mas acho que isso é que fica, cara, é o legado. O que eu... Se amanhã eu não estiver mais aqui, o que eu deixei? Eu acho que... Eu ia te fazer essa outra... Citei 2 exemplos aí que acho que são legais. Essa seria a minha última pergunta, depois das suas conclusões finais, é o que te inspira. Então, eu acho que você acaba de responder o que te motiva a continuar fazendo o que você faz da forma que você faz. Outro dia, cara, eu tive um depoimento... Só mais perto um pouquinho, Lígia, porque isso é importante, o microfone. Eu tive uma cliente que ela chegou para mim no final de uma palestra e falou assim, cara, eu te admiro muito, porque você, depois de 40 anos, ainda encontra a motivação e a gente percebe na sua fala essa motivação. E eu respondi para ela, bicho, vai ser assim até o último dia da minha vida, porque o que me leva é o novo, é o desafio de estar fazendo diferente, de não estar fazendo igual. E essa e fazendo coisa, melhor, né? Exatamente, de você poder dar chance de melhorar a vida do outro, cara, com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a sua experiência. Puta, isso é tudo, cara. Essa é a mola propulsora. Tá certo. Elígio, a gente está aí com 1 hora e... Eu falei com você que passa rápido. Bicho, é muito rápido, é muito bom. Isso aqui é... A mão soa quando a gente faz esse bate-papo aqui. Que você fizesse as suas considerações finais aí. Foi, acho que um tema que abordou bastante assunto. Eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Aliás, este é o objetivo do Na Prática. Eu deixei agora a palavra aberta para suas conclusões finais aí. Bom, acho que eu já meio que concluí nessa última fala minha, né? Até um pouco emocionado. Mas é isso, cara. Acho que esse tipo de oportunidade que você está dando, das pessoas se manifestarem, e principalmente de atingir o seu público, é muito valoroso. E, de novo, né, acho que é isso que as pessoas de grande porte fazem. A gente tem que ofertar o que tem de melhor dentro da gente para o outro. Né? E acho que quando você busca fazer o que você está fazendo, é isso que, você, de certa forma, você está conseguindo. Parabéns pela iniciativa, espero poder ter contribuído, né? E estamos aí à disposição das pessoas e de quem quiser conversar mais. Eu gosto muito de conversar com os mais jovens, cara. Isso. Porque acho que a gente vive numa sociedade muito consumista e que o velho está sendo desprezado com muita facilidade. É diferente das culturas orientais,
onde a experiência é valorizada, aqui experiência é sinônimo de ultrapassado. Então, valorizar o conhecimento, valorizar o aprendizado, acho que é uma tarefa cotidiana que a gente tem que exercitar. Show. Eligeu, quando nos propomos aqui, o meu sócio, a desenvolver o programa na prática, e eu tenho feito bastante, tenho oportunidade até de trazer pessoas de fora, nada contra quem é de fora, mas eu acho que a gente tem muito talento aqui na região que serve de exemplo para o mundo. Então, a gente vai continuar sempre valorizando o que é prático, o que é objetivo, o que serve para as pessoas. Então, essa foi a proposta do Na Prática e não vai mudar, porque não faço isso, já falei para todo mundo, não é por dinheiro, é mais para poder contribuir da mesma forma que você tem cedido esse tempo, e aí eu acabo sendo instrumento de perguntar coisas que vão servir para a rotina de toda a sociedade, de toda a comunidade. A gente não precisa ir muito longe para encontrar casos de sucesso. E se a gente puder cada vez mais disseminando isso daqui, eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente. Muita gente que vai ouvir esse podcast aqui eu tenho certeza que vai somar na vida dele. Eu agradeço aqui em nome do Na Prática Podcast. Obrigado, foi muito bom. Pessoal, vou pedir encarecidamente, segue nosso canal lá, Na Prática Podcast. Curte, porque conteúdos como esse virão a cada vez mais, e com certeza tentar fazer sempre o melhor para que a gente possa continuar sem lero-lero, que aqui é direto e reto. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, obrigado.